Olá, queridos irmãos, em nosso discipulado em áudio para os novos convertidos que disponibilizamos via WhatsApp, hoje nós estaremos tratando do assunto sobre o que é salvação. Para meditarmos nesse tema, nós vamos ler o texto de 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 17, que diz assim: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Nessa pequena passagem, o grande apóstolo Paulo, ao escrever essa carta para o seu filho na fé, o pastor Timóteo, ele resume todo o evangelho que diz: Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí no final do versículo 15. Paulo nos mostra que Jesus não veio somente para mostrar como viver melhor ou nos desafiar a sermos pessoas melhores. Ele veio para nos oferecer a salvação que leva à vida eterna. Nós só precisamos aceitar essa oferta. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim: Ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse texto explica por que Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus veio para nos salvar dos pecados. Por que ele veio nos salvar dos pecados? Porque o pecado trouxe culpa, o pecado trouxe separação de Deus, o pecado trouxe para a humanidade a morte física, a morte espiritual, a morte eterna e a ira de Deus. Romanos 1,18 diz: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Notem o tempo deste versículo. Revela-se. É tempo presente. Esta ira de Deus é dirigida contra os homens que cometem pecados. Deus ele pune o homem com morte, com culpa e com ira, porque ele ama a justiça e ele odeia o pecado. Se Deus não sentir ódio pelo pecado, então nunca haveria justiça. E a maneira pela qual Deus pune o pecado é punindo aquele que o pratica, ou seja, o homem. É por isso que o homem precisa ser salvo. Sua natureza é pecadora, ele já nasce pecador. A herança do pecado de Adão está sobre toda a humanidade. O homem, ele precisa de um Salvador. O homem está perdido, ele precisa de alguém que possa salvá-lo. O homem precisa de Jesus. Sem Jesus, o homem só tem culpa. Sem Jesus, o homem está separado de Deus. Sem Jesus, o homem só tem morte. Sem Jesus, o homem só tem a ira de Deus sobre ele. Em 2 Timóteo 2,10 diz assim: Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. E João 14,6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia então nos mostra que a salvação dos homens é Jesus Cristo. João 1, do versículo 1 ao 4, nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Apocalipse 1,8 diz: Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Portanto, querido ouvinte, salvação é a libertação do tremendo perigo de uma vida sem Deus. Salvação
é restaurar o que a queda do homem causou. A queda do homem causou culpa, causou separação, causou morte, causou ira. A salvação em Cristo traz perdão. A salvação em Cristo traz reconciliação. A salvação em Cristo traz vida e traz o amor de Deus. Em Hebreus 5,9 diz: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Como recebemos então a salvação? Em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade humana, mas de Deus. Esse texto nos mostra duas coisas sobre como recebemos a salvação. A primeira é crendo em Jesus, porque o texto diz aos que creem. Crer em Jesus significa ter convicção de que é pecador e de que merece a morte eterna e que Jesus foi aquele que pagou essa punição. Jesus foi aquele que foi condenado e morto em nosso lugar, e por causa disso, por causa da sua morte, por causa da sua condenação em nosso lugar, Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos e deu toda a autoridade nos céus e na terra. E todo aquele agora que crê em Jesus como seu Salvador, todo aquele que crê em Jesus como aquele que morreu em nosso lugar, então será recebido como filho de Deus. Veja que aqui no versículo 12 de João 1, diz que nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus se tornam a partir da fé em Jesus Cristo. Então é isso que significa crer em Jesus. E a segunda parte nessa passagem aqui sobre como recebemos a salvação é que o Senhor nos escolheu. Está aí no versículo 13. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então salvação é um presente de Deus ao homem pecador, e Cristo é a sua oferta ao mundo. Em Efésios 2,8 diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado de esforços humanos, portanto ninguém pode se orgulhar de ter, essa salvação. Então, nessa passagem de Efésios capítulo 2, versículo 8, nos diz que somos salvos pela a graça de Deus. Agora, quais as bênçãos que acompanham a salvação? O que acontece na vida de um homem que recebe a Jesus como seu Salvador? De acordo com a Bíblia, quem recebe a Jesus como Salvador é salvo dos pecados, é salvo da culpa, é salvo da ira de Deus, como está escrito em Romanos 8,1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem recebe a Jesus como Salvador é salvo do poder da morte, é salvo do poder de Satanás, como diz em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, no estudo de hoje, nós aprendemos o que é salvação. Salvação é a libertação do tremendo perigo de uma vida sem Deus. A salvação dos homens é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A salvação em Cristo nos trouxe perdão, nos trouxe reconciliação, nos trouxe vida e trouxe para nós o amor de Deus. Nós recebemos a salvação porque Deus nos escolheu e porque cremos no seu Filho Jesus. E as bênçãos da salvação é a salvação dos pecados, da culpa, da ira de Deus e do poder de Satanás. Amém? Glória a Deus. Então ficamos por aqui. Eu sou o pastor Durval Júnior, pastor da 2ª Igreja Presbiteriana Renovada de Salvador. Se você tiver alguma dúvida, procure entrar em contato comigo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo. Fique com Deus.